Salve galerinha, tudo bem? Talvez alguns de vocês já me conheçam, eu sou Jardel, eu sou missionário da Missão Evangélica União Cristã e também sou conselheiro tutelar. Eu não sou muito familiarizado em conversar por vídeo, então me perdoem se eu não ficar olhando direto para vocês e ficar olhando para mim, ou vamos dizer, ficar olhando lá pro meu barquinho que está aqui atrás, tá bom? Mas fiquei muito feliz pelo convite e prometo tentar fazer esse vídeo interessante para vocês, ou pelo menos impedir que vocês durmam nesses 4 ou 5 minutos que nós vamos conversar. E o tema desse vídeo, talvez a professora já tenha explicado, já tenha passado para vocês, é espiritualidade cristã. Muito além de ser um teólogo, eu sou formado em teologia, né? Sou um estudioso da Bíblia, né? Da Bíblia cristã, mas também me entendo e me assumo como cristão, como alguém que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E para explicar um pouquinho como é que funciona ou o que é espiritualidade, eu vou partir um pouquinho de um processo bem anterior. Se nós vamos lembrar lá da nossa escola dominical, do nosso ensino confirmatório, da nossa crisma, a gente vai lembrar da criação, que Deus fez o paraíso perfeito e nele colocou então um casal. Esse casal em algum momento é seduzido a rebelar-se contra Deus. E a proposta que é dada, né, a Bíblia nos fala de uma serpente, mas que nós deveríamos entender como um ser astuto, um ser que naquele momento ele não mente totalmente, mas ele tenta induzir o ser humano a rebelar-se contra Deus, lhe prometendo o conhecimento do bem e do mal e dizendo que eles seriam iguais a Deus. Naquele momento, então, o casal ele comete esse erro que nós chamamos de pecado ou pecado inicial. E a partir de então, todos nós nos entendemos como descendentes desse primeiro casal, Adão e Eva, e por isso também somos pecadores. Quando a gente vai ler a Bíblia de ponta a ponta, nós vamos entender e compreender um Deus amoroso, carinhoso, paciente, que tenta de todas as formas romper a distância que o pecado gerou, esse distanciamento que o pecado gerou entre nós e Deus. E aí nós chamamos isso de um agir salvador, um Deus que vem nos resgatar. Nós vamos encontrar isso por meio dos profetas, nós vamos encontrar isso por meio do dilúvio e tantos outros episódios onde Deus tenta de alguma forma aproximar o ser humano dele. Mas isso só vai acontecer por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, que morre mesmo sem ter pecado nenhum no nosso lugar. E a partir disso, nós nos tornamos cristãos quando nós compreendemos e reconhecemos o pecado na nossa vida. E isso eu falo dos pequenos erros, das pequenas falhas, mas também nós reconhecemos as grandes falhas na nossa vida, nós reconhecemos que muitas vezes aquilo que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo e não entende, não sabe por que fez, mas também às vezes quando a gente quer fazer uma coisa boa, tem uma voz em nós que fala assim, não faz isso, não, você vai ser um otário, você vai ser um bobão se você fizer isso. E aí isso nós chamamos de pecado, e aí na cruz de Cristo, no Calvário, que nós vamos lembrar lá na Páscoa, nós vamos entender que a dívida foi paga. E agora o que eu faço? Eu não faço nada? Está tudo certo? Não. E agora então vem um convite de aceitar o que Jesus Cristo fez por mim, fez por vocês. E aí então nós sermos regenerados. O peso, o fardo do pecado não está mais nas nossas costas. Pelo menos as consequências, pelo menos a consequência maior e eterna que seria a morte e o inferno. Eu aceitando então a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, agora então estou num processo que nós chamamos de novo nascimento, uma nova vida em Cristo, que não se dá por meio de maternidade, mas se dá por meio de uma escolha, uma decisão pessoal. Eu escolho agora viver a vida para Jesus e com Jesus. E como é que funciona isso? Jesus me presenteia com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só uma voz, não é só também o Espírito, mas ele é uma parte de Deus que habita dentro de mim e que me dá a entender e conhecer a verdade. E agora existem duas naturezas em mim, ou duas partes em mim, que de alguma forma elas degladeiam, elas brigam entre si.
que nós podíamos imaginar lá o desenho do Pica-Pau, né? Um anjinho de um lado e um diabinho do outro e tentando nos dizer mais ou menos isso. Mas nós vamos entender agora um deles, que não é um diabinho, mas é a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza que tende a fazer as coisas erradas, e o Espírito Santo que fala assim: Jardel, presta atenção, é isso mesmo que você quer fazer? E esse Espírito Santo vai me dar a entender o conhecimento da verdade, verdade que se encontra na Bíblia, nas Escrituras. Tá legal? Por isso que é importante que um cristão, muito além de aceitar um convite, o convite pessoal de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, também ele agora passa a buscar a vontade desse Senhor. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade agora? Eu estou liberto do pecado, por mais que eu continue errando e falhando, eu não tenho mais o peso das consequências eternas, e aí sim eu vou conhecer essa verdade na Bíblia e viver a partir delas. O que nós vamos chamar então de espiritualidade. Paulo, que talvez vocês já viram falar, o apóstolo Paulo, lá na comunidade de Filipos, no capítulo 2, ele vai escrever o seguinte: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, Paulo vai definir a espiritualidade como um agir cotidiano, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, com o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos financeiros, tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, postas em prática, de uma forma bem piedosa e caridosa, na certeza de que tudo aquilo que eu tenho, seja pouco, seja muito, pertence a Deus. E agora ele me convida, para não dizer ele me exorta, que seria assim um convite muito mais incisivo, a colocar em prática e a serviço também dessa fé. Um outro pastor, ele não se encontra na Bíblia, é bem mais moderno, ele vai definir a espiritualidade de uma outra forma, que ele vai dizer o seguinte: a busca e a própria experiência da comunhão com Deus inclui a expressão dessa convivência a partir de práticas que agradam ao Criador. Tentando tornar ainda mais simples o que o Russell Shedd disse, é exatamente você compreender que Deus tem uma expectativa com relação a você. Deus deu a você dons, deu a você talentos. Talvez você diga assim: olha, Jardel, eu queria muito aprender a tocar gaita, mas eu não tenho um dom musical. Mas eu tenho certeza, se você olhar na tua vida, se você olhar no teu dia a dia, você vai perceber que você tem outros dons, outras habilidades e outras aptidões. E às vezes a gente passa boa parte do nosso tempo querendo fazer coisas e que às vezes são mais caprichos do que realmente vontade, e nos esquecendo de descobrir quem nós realmente somos e colocando isso em prática no nosso dia a dia para tornar a nossa vida e a vida do outro melhor. Então, nesse sentido, a espiritualidade cristã, ela busca manifestar a luz de Cristo em amor. Ainda vou citar um outro texto que está lá em João, capítulo 13, versículo 35. Se você tiver uma Bíblia e quiser abrir, é muito legal. Tira a poeira, às vezes, que está em cima dela e abre lá, tenta procurar, que diz o seguinte: com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A espiritualidade cristã, ela só faz sentido, galerinha, quando eu não estou pensando somente em mim, naquilo que eu vou ganhar, naquilo que eu vou obter, naquilo que os outros vão ver, perceber, nossa, estou mexendo melhor que os outros. Muito pelo contrário, a espiritualidade cristã, ela só acontece quando eu consigo contemplar o outro e eu entendo que ela precisa ser colocada em prática a serviço das outras pessoas. E não importam se elas são cristãs ou não cristãs. E muito pelo contrário, eu diria que a minha espiritualidade cristã, a vivência da minha fé, ela deveria muito mais, às vezes, olhar para o outro do que olhar para o meu próprio irmão, que também é chamado a olhar para o outro. Também é chamado a ver as dificuldades, a ver naquilo que ela pode ajudar e servir outras pessoas. Ainda um outro ponto muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês é que a espiritualidade cristã, ela busca a restauração de relacionamentos. Lembra que eu falei que lá atrás Adão e Eva pecaram, se rebelaram contra Deus, e isso gerou uma separação entre o ser humano e Deus. Então, a espiritualidade visa me aproximar, mas não só me aproximar de Deus, mas também me aproximar de mim mesmo. Porque muitas vezes, à medida que a gente vai avançando em idade, se tornando adolescente, jovem, a gente vai começando a ter às vezes uns conflitos, umas crises de personalidade. E isso muitas vezes é uma marca do pecado na nossa vida que já vai adentrando. A gente não sabe muito bem o que fazer e por onde se guiar.
A espiritualidade cristã é uma forma que eu tenho de me encontrar na vida, de me dar bem comigo mesmo. Se vocês forem reparar, à medida que eu viro o rosto, vocês conseguem enxergar minhas duas orelhas. Já perceberam isso? Olha só que loucura. Porque eu tenho as orelhas para frente. Talvez você também tenha e você vai rir comigo. E por muito tempo essas orelhas me incomodaram demais. E aí quando eu comecei a entender que a espiritualidade cristã ela envolvia aceitar também o meu próprio corpo. Eu sei que eu posso fazer lá uma cirurgia, eu posso colar uma fita isolante também ou botar uma cordinha na ponta e puxar. Mas será que uma orelha diferente vai me tornar alguém diferente? Esteticamente, talvez sim. Mas em essência. E eu passei a entender que não. E eu passei a gostar das minhas orelhas, porque com elas assim eu consigo ouvir muito melhor, né? Não sei, brincadeira. Mas eu passei então a aceitar, a me aceitar como eu sou e entender que a minha vida e isso externo e internamente é um presente de Deus. Também a restaurar os relacionamentos que eu tenho com as outras pessoas. Muitas vezes a gente guarda mágoas, guarda rancor, guarda vingança. Então é muito interessante perceber que a espiritualidade cristã, ela me motiva a abandonar a rancor, a vingança, a inveja, qualquer tipo de sentimento negativo que eu possa ter com relação a outra pessoa, mas também com relação ao próprio meio ambiente. Porque sim, o pecado também nos separou do meio ambiente. Hoje dificilmente a gente olha para as coisas e vê como uma natureza criada, um animal, um cachorro, uma planta. Muitas vezes a gente acaba, para nosso próprio benefício, a gente destrói as coisas. A gente negligencia o cuidado. A gente está vivenciando, por exemplo, uma crise hídrica, uma crise de água na nossa cidade. E eu não quero culpar este ou aquele, mas quando nós somos irresponsáveis com os recursos que Deus nos presenteia, existem consequências. A espiritualidade cristã me lembra que eu sou responsável pela criação também, que eu sou responsável pela vida do outro e sou responsável pela vida que eu tenho. Nós temos um mês no ano, que é lá em setembro, e é o Setembro Amarelo, nós lembramos, por exemplo, da prevenção ao suicídio. Muitas vezes nós podemos pensar que o fim da nossa vida é a solução para os nossos problemas ou para problemas que nós possamos ter causado para outras pessoas. E aí a espiritualidade cristã lembra que eu tenho uma responsabilidade para com a vida e o viver e o morrer não depende de mim. Então assim, ficou um vídeo um pouco mais comprido do que eu gostaria, do que a prof pediu 5 e já está virando 13 minutos. Prof, me perdoa, mas espero que vocês tenham gostado. E também tenho entendido um pouquinho melhor do que a espiritualidade. A espiritualidade cristã é você entender um pouquinho da palavra de Deus, entender que Deus tem expectativa com relação a você e agora entender que diante de tantas coisas ruins e más que nós podemos fazer, nós temos a opção de fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que faz parte da sua vontade e o mais importante, nós não vamos nos arrepender disso. Tá bom, minha gente? Um abraço para vocês, uma ótima semana e bons estudos. Até mais!